Dia 11 de março, seja muito bem-vindo ao plano de leitura anual com Lana e Rosânia. E hoje nós vamos ler Josué, capítulo 12 ao capítulo 14. Josué, capítulo 12. Os reis vencidos por Moisés. O povo de Israel havia derrotado os reis que moravam a leste do Rio Jordão e ocupado as suas terras. Essas terras iam desde o vale de Arnon, subindo o vale do Jordão, até o monte Hermon. Os reis que os israelitas derrotaram são citados em seguida. O primeiro foi Seom, o rei dos amorreus, que vivia em Hesbom. O reino dele começava em Aroer, na beira do vale de Arnon, e na metade do vale, e ia até o rio Jaboque, na divisa da região de Armon. Esse reino ia até a metade de Gileade, do lado leste do vale do Jordão. O reino de Seom começava no lado da Galileia, na direção de Bet-Gesimote, a leste do Mar Morto, e ia até o sul, ao pé do monte Pisga. Os israelitas também derrotaram Og, rei de Bazã, que foi um dos últimos refaíns. Ele morava em Astarote e Edrei. No reino dele faziam parte o monte Hermon, Salca e toda a região de Bazã, até a divisa com os Gesuritas e Maacatitas, e também metade de Gileade, até as terras de Seom, rei de Hesbom. Moisés e o povo de Israel os derrotaram. Moisés, servo do Senhor, deu as terras desses reis às tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste. Os reis vencidos por Josué. Josué e o povo de Israel derrotaram todos os reis das terras que ficaram a oeste do Rio Jordão, desde Baal-Gade, do vale do Líbano, até o monte Alaque, na direção de Seir. Josué dividiu essas terras entre as tribos para serem delas para sempre. Faziam parte dessas terras a região montanhosa, a planície, o vale do Jordão, a subida das montanhas, o deserto e a região sul. Nessa terra moravam os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Foram derrotados os reis das seguintes cidades: Jericó, Ai, perto de Betel, Jerusalém, Hebron, Jarmute, Laques, Eglon, Gezer, Debir, Geder, Ormá, Arade, Libna, Adulã, Maquedá, Betel, Tapua, Éfer, Afeca, Lazaron, Madom, Azó, Siromeron, Aksaf, Taanak, Megido, Quedes, Joqueneão, na região do Carmelo, Dor, no litoral, Goim, na Galileia, e Tirza. Ao todo, 31 reis. Josué 13. Quando Josué já estava bem velho, o Senhor disse: Você já está muito velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Falta conquistar as regiões dos filisteus e dos Gesuritas, essa terra que vai desde o riacho de Sior, na divisa do Egito, até a divisa de Ecrom, no norte, pertenciam aos cananeus. Os governadores dos filisteus viviam nas cidades de Gaza, Asdod, Asquelon, Gate e Ecrom. Falta conquistar a terra de Avim, no sul, toda a terra dos cananeus e Meara, que pertencia aos sidônios, até a Feca, na divisa com os amorreus. Também falta a terra dos Gabalitas e, na direção do leste, todo o Líbano, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon até a subida de Amade. Finalmente faltam todos os sidônios que vivem na região montanhosa entre os montes Líbanos e Misrefote-Meim. Eu expulsarei essa gente conforme o povo de Israel for avançando. Divida desde já a terra para que o povo de Israel fique dono dela como mandei antes. Portanto, reparta essas terras entre as outras 9 tribos e a metade oeste da tribo de Manassés. Essa terra será dessa tribo. A terra das tribos do leste do Jordão. As tribos de Ruben e de Gade e a outra metade da tribo de Manassés haviam recebido as suas terras, que ficam ao leste do Rio Jordão. Era isso que Moisés, servo do Senhor, lhes tinha dado. As suas terras iam desde Aroer, na beira do vale de Arnon, e desde a cidade que ficava no meio daquele vale até Dibom, incluindo todo o planalto de Medeba. Faziam parte das suas terras todas as cidades governadas por Seom, o rei dos amorreus, que reinava em Hesbom, e iam até a divisa com os amonitas.
As suas terras incluíam ainda Gileade e a região onde os Gesuritas e os Macatitas moravam, e também todo o Monte Hermon e toda a região de Bazã, até Salca. Incluíam, finalmente, o reino de Og. Og, que foi o último dos Refaíns, reinava em Astarote e em Esdrei. Moisés tinha derrotado e expulsado esse povo, mas os Gesuritas e os Macatitas não foram expulsos. Eles ainda vivem no meio do povo de Israel, porém Moisés não tinha dado terras à tribo de Levi. As propriedades dos levitas eram os alimentos trazidos a Deus, o Senhor, como oferta, conforme ele havia ordenado a Moisés. As terras da tribo de Ruben. Moisés tinha dado uma parte da terra às famílias da tribo de Ruben para ser propriedade delas. Essas terras iam desde Aroer, na beira do vale de Arnon, e desde a cidade que ficava no meio do vale, até Medeba e todo o planalto ao seu redor. Incluíam Esbom e todas as cidades do planalto, isto é, Dibom, Bamote, Baal, Bet-Baal, Meon, Jaza, Quedemote e Maafaate, Kiriatim, Kiriataim, Sibma e Zerete-Saar, no monte do vale. Também Bet-Peor, a subida do monte Pisga, Bet-Jazimote, todas as outras cidades do planalto, e todas as cidades de Seom, o rei dos amorreus, que reinou em Esbom. Moisés havia derrotado o reino de Seom e os príncipes de Midian, Ev, Requem, Zur, Ur e Reba. Todos esses viviam nesta terra e reinavam dominados por Seom. Entre os que foram mortos pelo povo de Israel estava Balaão, o adivinho, filho de Beor. A oeste, a divisa da tribo de Ruben era o rio Jordão. Estas foram as cidades e povoados dados às famílias da tribo de Ruben, para serem propriedades delas. As terras da tribo de Gade. Moisés também tinha dado uma parte da terra às famílias da tribo de Gade, para ser propriedade delas. As suas terras incluíam Jazer, todas as cidades de Gileade, e metade da terra dos Amonitas até Aroer, que fica ao leste de Rabá. Iam de Esbom até Ramá-Mispa, e Betonim, e de Manaim até a divisa de Lodebar. No Vale do Jordão incluíam as cidades de Bet-Arã, Bet-Nira, Sucote e Zafon, e também o resto do reino de Seom, rei de Esbom. A oeste, o limite das terras de Gade era o rio Jordão, até o lago da Galileia no norte. Essas foram as cidades e povoados dados às famílias da tribos de Gade, para serem propriedade delas. As terras da tribo de Manassés do leste. Moisés tinha dado uma parte da terra às famílias de uma das metades das tribos de Manassés, para ser propriedade delas. As suas terras começavam na cidade de Manaim e incluíam todas as regiões de Bazã, que pertencia ao rei Og, e também todas as 60 cidades que eram de Jair, em Bazã. Incluíam a metade da região de Gileade, Astarote e Esdrei, da cidade do reino de Og, em Bazã. Estas terras foram dadas às famílias de metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés. Assim Moisés, nas planícies de Moabe, tinha dividido a terra que ficava a leste da cidade de Jericó e do rio do Jordão. Mas ele não deu nenhuma parte da terra à tribo de Levi, para ser propriedade dela. Moisés disse aos membros dessa tribo que o Senhor, o Deus de Israel, era a propriedade deles. Capítulo 14. A divisão da terra de Canaã. São estas as terras que o povo de Israel recebeu em Canaã. Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Nun, e os chefes das famílias das tribos de Israel fizeram a divisão, como o Senhor havia ordenado a Moisés. A divisão das terras das 9 tribos e meia foi feita por sorteio. Moisés tinha dado uma parte da terra às 2 tribos e meia que ficaram a leste do rio Jordão, mas os levitas não receberam terras. Os descendentes de José estavam divididos em 2 tribos, Manassés e Efraim. Não foi dado nenhum pedaço de terra aos levitas, mas eles tinham cidades para morar e também pastos para o seu gado e os seus rebanhos. O povo de Israel dividiu a terra como o Senhor havia ordenado a Moisés. Josué dá a Hebron a Calebe. O povo da tribo de Judá foi falar com Josué em Gigal. Calebe, filho de Jefoné, do povo quenezeu, disse a Josué:
Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espionar a terra. E eu dei um relatório que sabia que era verdadeiro. Os homens que foram comigo espalharam medo no meio do povo, mas eu obedeci fielmente ao Senhor meu Deus. Naquele dia, Moisés me fez a seguinte promessa: Caleb, você obedeceu fielmente ao Senhor, seu Deus. Por isso, fique certo de que você e os seus filhos serão donos para sempre de toda a terra que pisarem. E Caleb continuou: Agora veja, faz 45 anos que o Senhor Deus disse essas coisas a Moisés. Isso foi no tempo em que o povo de Israel atravessava o deserto, e o Senhor me tem conservado com vida até hoje. Olhe para mim, estou com 85 anos e me sinto tão forte hoje como no dia em que Moisés me mandou espionar a terra. Ainda tenho bastante força para combater na guerra e para fazer o que for preciso. Agora me dê essa região montanhosa que o Senhor me prometeu, quando os meus companheiros e eu demos o relatório. Naquele tempo dissemos a você que os gigantes anaquins estavam lá, morando em grandes cidades cercadas de muralhas. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu a cidade de Hebrom para ser sua propriedade. Até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho de Jefoné, do povo quenezeu, porque ele obedeceu fielmente ao Senhor, o Deus de Israel. Antes disso, Hebrom era chamado de Kiriat Arba. Arba havia sido o maior dos anaquins. Então, houve paz na terra. Vou falar aqui de uma coisa que eu vi e que eu achei muito importante de ser dito. Nos capítulos 12, 13 e 14, que foram os capítulos que a gente leu, a gente vê um resumo da guerra, né, que foi feita contra os cananeus. Eu quero chamar a atenção para o que o Caleb falou aqui nesse último capítulo, que nós lemos, capítulo 14. Ele disse que quando ele foi até a terra para espiá-la, ele trouxe uma palavra que foi verdadeira, segundo o que ele diz. E a gente sabe que foi, tanto ele quanto Josué. E aí ele diz assim: agora veja, faz 45 anos, então vamos fazer umas contas. Fazia 2 anos que o povo tinha saído do Egito em direção à Terra Prometida quando eles chegaram em Cades Barneia. Faziam 2 anos. O povo ficou 40 anos no deserto. Então significa que Caleb, ele passou 38 anos rodando com o povo no meio do deserto. E aí ele diz agora, fazem 45 anos, então 38 mais 5, a gente entende que ele passou 5 anos desses demais anos possuindo, conquistando a Terra Prometida. Aí a palavra de Deus fala aqui no capítulo 13, versículo 6. Finalmente faltam todos os sidônios que vivem na região montanhosa, entre os montes Líbanos e Miserefote e Maim. Eu expulsarei essa gente conforme o povo de Israel for avançando. Isso aqui é Deus. Sim, falando. Deus falando. Então o que Deus está falando para o povo? Que conforme eles fossem avançando, o Senhor ia dando a eles aquilo que lhes havia prometido. Então, o que eu quero abranger aqui? Caleb, ele reivindica para si, né, a promessa, e a palavra deixa claro que Deus tem essa disposição de abençoar o povo, mas com uma seguinte condição, que era que eles fossem avançando, que eles continuassem avançando. Inclusive no texto que a gente leu, diz que havia alguns povos que não haviam sido conquistados e que estavam habitando no meio do povo de Deus até aquele momento. Ou seja, ficaram faltando terras para ser conquistada. Deus até fala para Josué, você está muito velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Ou seja, o que aconteceu com o povo? Eles começaram a possuir. Aí tá tudo bem. E quando eles começaram a possuir, eles simplesmente eles se sentiram, tem uma palavra, realizados, acomodados. Isso. Ah, já possuímos isso aqui, tá tudo bem. Acomodar. Só que o mandamento,
A ordem de Deus é que eles não parassem, né? Que eles não se acomodassem, que eles continuassem avançando. Que eles não parassem. Mas eles pararam. E o Senhor, inclusive, falou através de Josué, tem muita terra ainda para ser conquistada. Aí mais embaixo o Senhor diz, conforme vocês forem avançando, eu expulsarei os inimigos. Ou seja, vamos trazer isso para a nossa... Josué ainda falou, eu tenho 80 anos, mas me sinto forte. Vamos trazer isso para a nossa vida, na atualidade. Muitas vezes a gente chega num nível de conquistas pessoais, profissionais, acadêmicas, emocionais, familiares, ministeriais, que a gente conjectura, a gente julga que aquilo ali tá bom. Mas Deus sempre... E a gente vai e se acomoda. E aí a gente precisa lembrar disso aqui. Olha, conforme vocês forem avançando, eu vou dando para vocês. Então que a gente possa... O lance é não parar, né? Entender que o Senhor, Ele está nos chamando para avançar. Nunca para retroceder. E também se a gente para, a gente se acomoda tanto que perde o foco, perde a bênção, né? E Deus, ele tem muito mais. Vamos dar um exemplo dentro de uma passagem que a gente não chegou ainda, tá? Em 2 Samuel. A Bíblia fala que nos tempos em que os reis iam à guerra, Davi ficou em casa. Era tempo de Davi conquistar, não era tempo de parar. Não estou dizendo com isso que o homem e a mulher de Deus não tem que ter tempo para descansar, não tem que ter tempo para tirar férias. Uma vez eu ouvi um pastor... tempo para todas as coisas. Uma vez eu ouvi um pastor falando uma coisa que eu achei muito interessante, eu nunca mais esqueci. Que muitas vezes quando a pessoa, o cristão, né, o pastor, o ministro para, aí vem sempre aquela pessoa e fala assim, não, você não pode parar, porque o diabo não para. Aí o pastor foi e falou assim, mas o meu padrão não é o diabo, meu padrão é Deus. A Bíblia diz que Deus no 7º dia descansou, então se Deus descansou, eu também vou descansar. Né? Muito bom isso aí. Então o que eu quero dizer aqui é, a gente precisa entender esse tempo. É muito perigoso a gente achar que tá bom. A nossa mente é muito pequena diante da mente de Deus, né? Diante daquilo que Deus tem. Diante daquilo que Deus tem para nós. A Bíblia diz, né, que Ele fala, os meus pensamentos são maiores do que os seus pensamentos. Então, se a gente achar que tá bom, a pergunta é, Deus acha que tá bom? Será que é aquilo que Deus quer? Porque se Deus achar que falta mais, porque vai sempre ter mais, porque Deus é uma fonte inesgotável de acontecimentos e de novidades, né? O que vai acontecer? A gente vai perder a vontade absoluta de Deus. E o que a gente vê nesses livros que a gente está lendo é totalmente a vontade de Deus é que conta para que nós possamos ter a vitória. Então é não parar. Eu vou falar uma coisa aqui que a gente vai encontrar isso adiante, mas é só para fechar isso aqui que a gente está falando. Depois a gente descobre que esse povo que eles não expulsaram foram a pedra de tropeço deles lá na frente. Ou seja, se tivesse continuado, mesmo que não tivesse entendendo o que estava acontecendo, Deus... Aliás, ali não tinha nem como não entender, Deus dava tudo desenhado, né? Hoje, assim, não vai a coração para entender o que Deus está querendo, né? Então, mesmo que não tivesse a total compreensão, mesmo que não tenhamos a total compreensão nos dias de hoje, mediante a que Deus está esperando de cada um de nós, avançar. Avançar porque Deus sabe o que tem lá na frente, o que tem no meio, e é não parar mesmo, né? Sempre avante, na direção muito bom que Deus a linha de tem pensamento aí que você puxou. Ok? Um abraço, até amanhã, né? Josué 15. Josué capítulo 15. Mais 2 dias a gente... Já termina, Josué? Não, tem mais 1, 2, 3, 4, 5 dias a gente tem para Josué. Josué é maravilhoso. Deus abençoe. Um abraço, que Deus abençoe.